Hoje pela manhã eu fui fazer uma pesquisa no YouTube a respeito da ida do homem à Lua, né? Da viagem do homem à Lua. E por incrível que pareça, eu tive que escrever todo o texto, né? Viagem do homem à Lua. Geralmente, quando a gente está procurando uma coisa, a gente digita duas, três palavras e já aparece já aparece as sugestões, né? O próprio YouTube sugere o que a gente está procurando, mas não apareceu. E principalmente se você colocar assim, a farsa da ida do homem à Lua, ou a farsa do homem na Lua, você não vai encontrar, né? Então, depois de todo o trabalho de digitação, que e tem suas explicações também, né? E aqui na minha TV é bem difícil de fazer isso. E apareceu bastante, apareceu vários, né? Porém, todos eles apareceu vários vídeos, né, que fala a respeito. Porém, todos eles justificavam a ida do homem à Lua. Todos eles dizendo que é verdade que o homem foi à Lua, né? E outros desdenhando, o homem nunca foi à Lua. E quando você começa a assistir o vídeo, ele começa a destruir aquela coisa. Eu fui uma pessoa que sempre acreditei de que o homem tinha ido à Lua. Eu acreditei até bastante tempo. Até que a internet através da internet, começou a vir informações que nos fizeram pensar e argumentos muito fortes para não crermos que o homem foi à Lua, né? E argumentos muito fortes que eu não vou falar a respeito desses argumentos, né? Porque aqui eu afirmo, eu não acredito que o homem foi à Lua, ele jamais foi à Lua. O homem pode ter saído, fez um foguete, subiu, deu voltinhas em torno da Terra, dizendo que foi lá, mas não foi. Essa é a minha opinião, é nisso que eu acredito. Porém, o que eu quero falar não é a respeito desse assunto. Tudo que eu disser neste vídeo tem a ver com a mentira e a verdade. Tem a ver com esse fundamento, o fundamento da verdade. A nossa vida, as nossas crenças, elas têm que ter algum fundamento. E aí, nesse caso, eu vou falar aqui especificamente do que é verdade e o que é mentira. O que é a verdade e o que é a mentira. Porque me parece muito frustrante, né? É uma frustração muito grande você ter esse instrumento de informações que é a internet e saber que já há algum tempo atrás eles destruíram essa questão de verdade absoluta. A verdade deixou de ser absoluta há muitos anos, né? O conceito universal, o conceito mundial, o conceito moderno é que não existe verdade absoluta. Quer dizer, toda verdade deve ser questionada. Agora, eles estão, segundo a vontade do diabo, querendo inventar uma mentira absoluta. Porque se eu não posso ter acesso à opinião dos que não acreditam, mas só posso ter acesso à opinião dos que acreditam, está aí estabelecida uma ditadura, está estabelecida uma verdade, entre aspas, absoluta, né? Quer dizer que verdade absoluta não existe, mas existe a mentira absoluta. Você que for fazer uma pesquisa na internet, pelo menos no YouTube, não sei se outros sites falam diferente, mas pelo menos no YouTube existe sim, né, a mentira absoluta. Ou você acredita naquilo ou você acredita naquilo. Você não tem como contestar aquilo. Sendo que eu diria, pelo menos, duas razões para que o homem nunca tivesse ido à Lua. Primeiro,
porque não havia tecnologia em 1969 que colocasse o homem na Lua. Não havia tecnologia. Qualquer celular, por mais fraquinho que seja, hoje em dia é melhor do que os computadores que estavam dentro daquela nave, daquele foguete que foi para a Lua, que eles disseram que foi para a Lua. A começar por aí. Depois existem várias coisas que eu costumo dizer que aquela nave que pousou na Lua, ela parece um fogareiro. Sabe aquelas espiriteiras de álcool? Né? Se eu puder, eu vou até botar uma foto de uma aqui. Para mim aquilo parece mais uma espiriteira, um fogareiro a álcool, aquela coisa ridícula, jamais iria a lugar nenhum, não tem aerodinâmica, não tem nada. Né? E o céu que aparece nas fotografias é negro. Não existe uma única estrela num lugar onde não há atmosfera, não há nuvens, não há nada para impedir a visão das estrelas, você não vê simplesmente nada. Né? É aquela coisa escura. Por quê? Porque qualquer pessoa que conhece um pouco da constelação ia ver que tinha alguma coisa errada, que as estrelas estariam no lugar errado se elas estivessem sendo vistas da Lua, né? Do ponto de vista de onde tinha aquilo. Então, tem gente que acredita, existem muitas outras coisas, né? Aquela coisa forrada de papel alumínio, aquela coisa ridícula, aquele caninho forrado de papel alumínio pousado ali na terra, sem cratera nenhuma, né? Uma cratera de um foguete que despeja, né, com força o combustível, abriria uma cratera no lugar onde ele estava, né? E tantas outras coisas mais que não dá para ficar falando aqui. Então, na minha opinião, o homem nunca foi à Lua porque não existem provas. Os argumentos contra são muito maiores e melhores do que aqueles que vêm com aqueles argumentos fajuta, dando explicação, sabe, de cada coisinha que não nos convence. Simplesmente isso. Porém, não é disso que eu quero falar, né? Não é exatamente isso. Eu quero falar da verdade e da mentira. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos perguntou para ele assim: então tu és rei? Ele disse assim: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. E vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos diz assim: o que é a verdade? Mas dizendo isso, ele simplesmente deu as costas para Jesus e foi se consultar com os judeus. Quer dizer, Pilatos queria saber o que era a verdade? Não. O que é a verdade? Ele não estava nem aí para saber o que é a verdade. Ele realmente não queria saber a verdade. Mas aqui, no capítulo 8, e versículo 30 do livro de João, está escrito assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Quer dizer, Jesus pregava a palavra de Deus, falava, dava testemunho da verdade, e muitos judeus creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, quer dizer, a partir do momento que eles acreditaram em Jesus, ele diz assim: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, primeiro é preciso acreditar, crer em Deus, acreditar em Jesus. Pilatos perguntou: o que é a verdade? A Bíblia diz o que é a verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, está escrito: Deus é a verdade. Deus é a verdade. Ele não nos fala a verdade, ele não nos revela a verdade. Deus é a verdade absoluta. Então, nós que acreditamos em Deus, nós que cremos em Deus, temos acesso à verdade, porque acreditamos naquilo que ele está dizendo. E permanecemos naquilo que ele está nos falando, porque Deus é a verdade.
Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Então Jesus é a verdade. E se as pessoas que não acreditam em Cristo, que dão margem, né, que não amam a verdade, ele simplesmente abre mão do maior fundamento da sua fé. E de onde vêm todas as dúvidas? De onde vem toda a confusão na cabeça dos crentes? De onde vem? De duvidar disso, de colocar em dúvida o fundamento da sua fé, que é a verdade. Quando o diabo disse para Eva que não era verdade aquilo que Deus tinha dito, e ela começou a conversar com ele, tipo assim, abriu uma porta para que ele destruísse aquilo que Deus tinha dito para eles, né? De que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Então, quando abrimos a guarda, quando baixamos a guarda nesse sentido, isso aí é o fundamento. Esse é o fundamento da nossa fé, é a verdade. Essa verdade está em Deus, está em Jesus Cristo, está na Bíblia Sagrada, está naquilo que eles dizem, né? Olha aí como as coisas são hoje, né? Nós vemos as coisas mais esquisitas acontecendo no mundo e entre os cristãos, porque eles abriram mão de fundamentos. Então ficam agora lutando com dúvidas e com questionamentos e com coisas que levam a sua vida, que fazem da sua vida um inferno, um verdadeiro inferno. Porque onde está a sabedoria? A Bíblia diz: eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o afastar-se do mal a inteligência. Aí nós temos um fundamento. Temos aí um fundamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu acredito em Deus, e se eu acredito que Deus é a verdade, quando ele diz assim: temei a Deus, porque isso é a atitude de alguém que tem um coração sábio. Uma pessoa que possua o mínimo de sabedoria há de temer a Deus, há de temer o Senhor, há de colocar isso como um fundamento na sua vida, o temor. Então vem os enganadores, vem os embusteiros, vem os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos pastores, os falsos pregadores, destruir o conceito do temor de Deus, dizendo que temor de Deus é um respeito. Que eu não tenho medo do meu pai, eu não tenho medo da minha mãe, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, minha melhor amiga é minha mãe, meu melhor amigo é o meu pai. No Nordeste, um pai ou uma mãe dizia assim: eu não sou seu parceiro. Ele dizia assim, né, essa palavra: eu não sou seu parceiro, quer dizer, eu não sou seu parceiro, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Deus não é nosso amigo, Deus é nosso pai. Amigos são iguais, pessoas que se colocam em igualdade um ao lado do outro. O pai é aquela autoridade que está acima de nós. Deus é nosso pai e devemos temê-lo. Ele não é nosso parceiro, ele não é nosso amigo. Aí você vai dizer assim: mas na Bíblia está dizendo que Deus chamou Abraão de amigo. Isso é problema dele. Quem chamou ele de amigo foi Deus. Abraão, meu amigo. Ele tem o direito de fazer amigo dele quando quiser. Agora diga você mesmo: Deus é meu amigo, e saia por aí pelo mundo agindo como se ele fosse apenas um amigo, e não agindo como a Bíblia diz, tendo ele como o seu pai, o seu Deus, o seu Senhor, aquele que é maior do que você. Esse é o problema nosso. Nós corrompemos as coisas, nós corrompemos os princípios, nós corrompemos aquilo que é o fundamento. Tanto que os judeus disseram assim: nós temos um pai que é Abraão. Esses eram os que não acreditavam no que Jesus estava dizendo. Aí Jesus diz assim para eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E hoje, o que mais existe no mundo é mentira. Aqueles que dentro das redes sociais falam em combater fake news, são eles os maiores produtores de fake news. O mundo jaz no maligno. E as redes sociais estão nas mãos de pessoas que estão a serviço de Satanás, produzindo fake news, produzindo mentira, porque é mentira que o povo gosta. Se eles amassem a verdade, a palavra de Deus estaria sendo pregada como verdade absoluta e inquestionável. Mas como eles não são da verdade, eles são filhos do diabo e estão fazendo a vontade de Satanás, que é mentiroso e o pai da mentira, então as redes sociais, a internet está cheia de desgraça, de miséria e de mentira. Quando aparece alguém falando a verdade, ele é calado, silenciado. É isso que acontece. E não me venha dizer que há liberdade sim, porque a palavra de Deus vai ser pregada não pela vontade desses homens, não pela vontade dos donos dessas mídias, ela será pregada até os confins da terra pela autoridade que Deus nos deu. Ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai. Quem nos manda pregar é Jesus Cristo. Ninguém, nem nada nesse mundo, nem Satanás, nem toda a força do inferno, nem todos os donos das mídias que existem hoje no mundo impedirão de que a verdade chegue até você. Mas Deus não impedirá que Satanás roube de você esse direito, porque é sua responsabilidade procurar a verdade, não fazer como Pilatos, o que é a verdade, e não se importar com isso. Mas se você tiver verdadeiro amor pela verdade, você irá em busca dela, você lutará por ela, você procurará ela, porque aquilo que é mentira é jogado na nossa cara diariamente, constantemente, 24 horas por dia, através da mídia. Mas a verdade, ela precisa ser buscada. Se você disser o que é a verdade e não se importar, ela não vai chegar para você, né? Aqueles que amam a verdade, eles acreditam em Deus, creem em Deus e a buscam, e amam e guardam ela no coração, porque a verdade está em Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é Deus, a verdade é a palavra de Deus. Toda essa mentira que está sendo espalhada pelo mundo, como se um código no seu celular pudesse livrar você de uma doença. Isso é mentira. Isso é mentira. Não é possível que um código, um QR Code no seu celular vai livrar você de doenças. Isso é uma mentira que as pessoas estão acreditando. E vão acreditar. E por falar nisso, eu estou vendo que há muitas pessoas que há 2 anos aí não sabiam o que era uma gripe, agora estão gripando, né? Está ficando bastante ruinzinho, estão pegando gripe. Aquele que ama a verdade entenderá isso. Mas como é que eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Eu vou falar de um outro fundamento. Para você que pergunta, como é que eu sei o que é verdade e o que é mentira? Como é que a gente descobre que uma coisa é verdade ou mentira? É simples. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. E porque larga é a porta, né, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Basta você ver qualquer bobagem, qualquer mentira, qualquer coisa, qualquer tolice, qualquer imbecilidade que uma pessoa fizer, haverá ali 1 milhão de pessoas dizendo que gostam daquilo. E você fala a verdade. E ninguém dá bola para isso, ninguém se importa com isso. É fácil saber
Quem são os mentirosos? Quem está indo para o inferno e quem está indo para o céu? Se você não tem aquele apoio, aquela coisa, porque você está no caminho. Se você se sente sozinho, se você se sente menosprezado, se você se sente que está num lugar com pouca gente, ou você está no meio de uma multidão se acotovelando, o caminho largo e espaçoso é aquele que leva para a perdição. Você está indo para o inferno. É fácil descobrir o que é a mentira e o que é a verdade. A verdade poucos a encontram. A mentira, ela está em toda parte, mas a verdade de Deus não está escondida, ela está à sua disposição. Só depende de você amar e buscar e guardar essa verdade. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus te guarde, te abençoe, te ajude e te faça compreender que um edifício, uma grande construção, tem que ter alicerces muito profundos. Se você não tem princípios na sua vida, se o seu princípio não é uma verdade absoluta, uma fé absoluta, o temor de Deus no seu coração, tudo mais estará condenado. Como um grande edifício está condenado quando os seus alicerces começam a ruir. E assim é nós com a nossa fé. Naufragamos na fé porque deixamos de guardar a palavra de Deus, a verdade de Deus numa boa consciência. E aí quando começamos a questionar as coisas de Deus, a colocar elas, baixar nossa guarda para que o diabo destrua esses argumentos, o fracasso será certo. Mas a vitória é certa para aquele que perseverar na verdade de Deus até o fim. Que Deus te abençoe e te guarde e te ajude a seguir este caminho em nome de Jesus Cristo. Amém.